Será que eu consigo fazer recobrimentos radiculares múltiplos de todos os dentes de uma arcada em um único procedimento cirúrgico? Meu nome é Renan Dalla, sou especialista e doutorando em periodontia, mestre especialista em implantodontia e tenho mais de 20 anos de experiência em cirurgias plásticas periodontais. E nessa série de vídeos, eu quero ajudar você, cirurgião dentista, a se tornar uma referência nos procedimentos de recobrimentos radiculares. Então, como estamos conversando, as retrações gengivais, elas acontecem quando a margem gengival está localizada apicalmente à junção semente-esmalte, ou seja, está expondo a superfície radicular dos dentes, e essa condição pode acontecer em um dente localizado, em grupos de 2 ou 3 dentes, e podem acontecer também quando envolvendo todos os dentes de uma arcada ou mesmo todos os dentes da boca. E por que será que isso acontece, hein? Por que será que o indivíduo acaba sofrendo desta maneira, com esse tipo de defeito gengival e apresentando retrações gengivais múltiplas que acontecem em todos os dentes do indivíduo? Então, nós temos algumas etiologias, alguns motivos, né, algumas hipóteses também para o acontecimento deste fenômeno, né? Um dos principais motivos para as retrações gengivais está relacionado com o fenótipo periodontal do indivíduo. Um dos principais motivos que causam as retrações gengivais está relacionada com o fenótipo periodontal do indivíduo. Então, indivíduos com fenótipo periodontal fino têm uma tendência maior a sofrer de retrações gengivais, né? Então, na verdade, nós temos diversas etiologias para as retrações gengivais, porém, muitas vezes o indivíduo que tem um fenótipo periodontal espesso, bem espesso, mesmo que ele apresente alguma dessas etiologias, ele pode não sofrer com o defeito de retração gengival. Já pacientes com periodonto fino têm uma tendência muito maior a ter essas retrações gengivais, mesmo que o fator etiológico seja muito mais brando para esse indivíduo, tá? Então, pacientes com biotipo periodontal, com fenótipo periodontal fino, ele tem uma prevalência maior, apresenta uma prevalência maior de retrações gengivais. Uma outra etiologia seriam os dentes mal posicionados, principalmente vestibularizados. Então, quanto mais vestibularizado um dente estiver, maior a chance dele apresentar retrações gengivais, né? E isso pode incluir situações de disfunções oclusais. Veja esse paciente como a posição da língua ali entre os dentes, né, causando toda uma disfunção oclusal para esse indivíduo, e evidentemente vai necessitar de um tratamento para corrigir essa disfunção oclusal, e evidentemente em situações também de iatrogenia ortodôntica. Se no procedimento ortodôntico, né, o profissional leva esse dente demasiadamente para vestibular, ele vai ter uma chance maior de provocar uma retração gengival no paciente. Uma outra situação que provoca essas retrações gengivais múltiplas é quando o processo alveolar da maxila ou da mandíbula, ele é muito mais fino do que a largura vestíbulo lingual ou vestíbulo palatina dos dentes. Uma outra etiologia que causa estas retrações gengivais múltiplas é quando ocorre uma diferença
diferença de espessura do processo alveolar da maxila ou da mandíbula em relação à largura vestíbulo-lingual, vestíbulo-palatina dos dentes. Então, eu tenho uma largura natural, porém o processo alveolar da maxila da mandíbula é muito fino, como vocês podem ver nessa tomografia. Isso vai fazer com que a estrutura óssea que está ao redor desse dente seja muito mais fina ou até inexistente, e isso pode levar a essas retrações gengivais múltiplas. Também presenças de lesões cervicais não cariosas generalizadas, ou mesmo de cáries generalizadas, como vocês estão vendo nesse indivíduo, promove essas retrações gengivais de forma múltipla, né, em todos os dentes do indivíduo. Agora, vamos fazer, esse indivíduo nos procura e nós vamos fazer esses recobrimentos radiculares. Nós vamos tratar esse indivíduo e proteger todas essas superfícies radiculares expostas. Agora, como que eu vou tratar esse indivíduo? Então, um indivíduo como esse se apresenta no meu consultório com retrações gengivais múltiplas, hipersensibilidade em vários dentes, uma situação estética inadequada, querendo fazer um tratamento ortodôntico e esse tratamento pode levar ao aumento dessas retrações gengivais. Então, na nossa filosofia, nós procuramos sempre recobrir essas raízes primeiro, antes de encaminhar o paciente para o tratamento ortodôntico. E o indivíduo vem em busca de uma solução. O que eu vou propor para este paciente? Vou recobrir um dente por vez? Teria que fazer aí 30 cirurgias nesse paciente? Posso também propor um recobrimento por sextante. Então, vou dividir em sextantes, 3 áreas cirúrgicas na parte superior, 3 áreas cirúrgicas na parte inferior. Posso propor também para ele um tratamento por quadrante. Então, vou dividir a boca em 4 lados e fazer 4 cirurgias, ou vou conversar com esse paciente e fazer 2 cirurgias, uma na arcada superior e uma na arcada inferior. Por quantas cirurgias será que esse paciente vai achar mais interessante passar para conseguir recobrir todos os dentes da boca? Então, isso é uma coisa interessante e é por isso que nós temos essa filosofia de fazer o recobrimento radicular de toda a arcada de uma vez. Por que eu vou fazer esse recobrimento de uma vez, de uma arcada toda de uma vez? Será que é possível fazer isso? E qual a vantagem de fazer essa cirurgia e por quê? Então, qual a vantagem de recobrir todos os dentes de uma arcada num único procedimento cirúrgico? Bom, primeiramente, nós queremos resolver o máximo de problema da maneira mais rápida possível para o nosso paciente. Eu quero resolver o problema do meu paciente num número reduzido de sessões. Isso traz vantagem em relação a número de consultas, né? Hoje nós vivemos num momento em que o tempo é muito precioso, o tempo é caro, e não só para a gente, como para os nossos pacientes também. Então, evidentemente que eles preferem resolver seus problemas num número reduzido de sessões, num tempo mais rápido possível, ao invés de ficar indo ao consultório várias e várias vezes. Além disso, nós sabemos que tempo é dinheiro, não é mesmo? Então, se eu consigo reduzir os números de consultas, eu vou poder
baratear para o meu paciente esse procedimento. Um procedimento cirúrgico, evidentemente, que acaba ficando mais barato do que se eu tiver que fazer 3, 4 procedimentos cirúrgicos para chegar no mesmo objetivo. E desta maneira eu consigo reduzir o valor individual, porque imagine um paciente que tem 6 retrações e eu vou fazer 6 cirurgias para recobrir um dente de cada vez, ou eu posso fazer uma cirurgia apenas para recobrir todos esses 6 dentes de uma vez. Outra vantagem, com certeza, é em relação ao pós-operatório. Um número menor de cirurgias gerará um pós-operatório muito menor para o meu paciente, muito mais tranquilo. Ele só vai precisar tomar as medicações pré e pós-operatórias uma vez. Ele só vai precisar se ausentar do seu trabalho ou dos seus estudos uma vez, ter os cuidados com a alimentação e com a higiene bucal apenas uma vez. Se a nossa opção cirúrgica de conversão de fenótipo gengival for através da utilização de um enxerto de tecido conjuntivo autógeno do palato, com certeza remover apenas uma vez este enxerto será muito mais vantajoso para o nosso paciente, mesmo que este enxerto tenha dimensões maiores. Você passar por esse procedimento cirúrgico apenas uma vez será uma grande vantagem. Uma outra vantagem de você fazer todos os recobrimentos, né, de uma arcada num único procedimento é evitar desistências, às vezes, que podem ocorrer dos nossos pacientes. Porque às vezes ele vai lá, faz uma cirurgia, ok, faz a segunda, beleza, depois ele pode começar a ficar cansado, né? Já fazer vários procedimentos cirúrgicos, mesmo que utilizemos técnicas minimamente traumáticas, sempre ocorrerá algum trauma. Não existe procedimento odontológico atraumático. E sempre o procedimento será minimamente traumático. O paciente gosta de passar por ele várias vezes, evidentemente. Então, se eu consigo resolver o caso dele em apenas uma cirurgia, com certeza eu tenho uma vantagem e evito desistências. Por exemplo, acho que aqui todo mundo já que faz cirurgias, né, todos os colegas aqui que costumam fazer cirurgias e fazem cirurgias, por exemplo, de exodontia de terceiros molares, inclusos, né? Então, muitas vezes o paciente chega, ele tem os 4 terceiros molares para remover, os 4 estão inclusos, e eu acho que todo mundo já passou por essa situação aqui. Eu já passei de, às vezes, fazer de um lado, do lado direito, remove o superior e o inferior. E aí fala assim: ó, agora a gente vai marcar uma outra consulta para remover os dentes do outro lado. E o paciente desaparece, né? Porque ele passou por um trauma e ele não quer passar de novo por aquele trauma, fica com medo e acaba, às vezes, desistindo de fazer o procedimento. Então, se eu posso, numa única consulta, remover os 4 terceiros molares, eu vou já resolver o problema do paciente, ele vai passar por aquele trauma operatório uma vez só, o trauma pós-operatório uma vez só e resolver o problema e também recebi por todo o procedimento. E acabei, não perdi tratamentos possíveis que eu possa fazer. Da mesma forma, isso pode acontecer com os recobrimentos radiculares. Se o paciente tem dezenas de raízes expostas na boca e eu vou fazer cirurgias por áreas, por pequenas áreas, eu corro um risco muito maior do paciente desistir do tratamento ao longo do caminho. Então vamos lá, vamos ver alguns casos onde nós fizemos os recobrimentos radiculares múltiplos de uma arcada total em um único procedimento cirúrgico. Muito bem, esse aqui é um primeiro caso que nós estamos mostrando. Veja que era um paciente que tinha
disfunção oclusal, né, disfunção também de posicionamento de língua. Esse paciente foi encaminhado depois para tratamento ortodôntico, fonoaudiólogo, e ele foi encaminhado depois das cirurgias de recobrimentos radiculares. Então, primeiro nós recobrimos as raízes. Então, veja que isso foi feito em um único procedimento. Nós conseguimos um excelente resultado. E agora, e depois desse procedimento, ele foi encaminhado para a ortodontia e a fono, né? Nessas horas eu costumo perguntar, né, para os ortodontistas o que tipo de paciente eles preferem receber para iniciar o tratamento ortodôntico. Um paciente cheio de retração gengival, com lesão cervical não cariosa, ou um paciente sem nenhuma retração gengival, que, como seria na foto superior. Aqui um outro caso, um caso que o paciente seria submetido a laminados cerâmicos, a uma reabilitação estética cerâmica, e o paciente apresentava retrações generalizadas, com muita lesão cervical não cariosa, muita resina, né, que foram devidamente removidas para realizar o procedimento cirúrgico previamente. Então, aqui um resultado de 30 dias, e depois esse paciente foi encaminhado para a sua reabilitação estética. Agora veja um outro caso, também de retrações gengivais múltiplas, algumas lesões cervicais não cariosas, paciente jovem, fenótipo extremamente fino, onde nós fizemos a cirurgia de toda a arcada superior num procedimento só, depois de toda a arcada inferior também num procedimento só, aqui mostrando a arcada superior dos dois lados, e aqui o resultado com apenas 12 dias, veja o recobrimento total através da técnica vista modificada. Aqui uma situação inferior, normalmente inferior é um desafio a mais para os profissionais, e apenas 14 dias após, veja o resultado da cirurgia, uma cicatrização já muito interessante. Esse era um paciente que sofria demais com hipersensibilidade dentinária, tanto é que havia sido até colocadas algumas restaurações provisórias com ionômero de vidro nos pré-molares para tentar controlar a hipersensibilidade desse paciente, que depois foi totalmente solucionada com a cirurgia de recobrimentos radiculares. Agora, vocês podem me perguntar, mas será que não é muito difícil fazer esse tipo de procedimento, arcada toda, numa única sessão? E o paciente, será que ele aceita mais, aceita menos, né? Então, eu quero abordar esse tema com vocês, essas objeções com vocês, em dois sentidos. Uma no sentido do profissional, do cirurgião dentista, e outro no sentido do paciente, né? Em relação ao profissional, evidentemente que quando nós começamos nesses procedimentos, começamos a aprender os procedimentos de recobrimento radicular, a gente não vai de cara já pegar um caso de boca toda e querer fazer tudo de uma vez. Nós precisamos ter uma evolução dentro da técnica. Então, é lógico que alguém que nunca fez, eu vou falar, olha, faça um dente primeiro, depois passa para grupos de dentes. Aí, conforme vocês forem treinando e o passo a passo da técnica cirúrgica fica já muito bem estabelecido dentro da nossa cabeça, a gente consegue desenvolver de maneira mais rápida e mais precisa os recobrimentos totais. Então, esse é o primeiro ponto. Preciso ter o passo a passo da técnica bem
conhecido, bem definido na minha mente para eu não ter dúvidas durante os procedimentos. Um outro ponto é ah, prática clínica, né? Faz uma cirurgia, outra, aí você adquire essa prática clínica que vai levar a uma confiança também muito maior do profissional na realização desses procedimentos. E o profissional vai adquirindo mais segurança. Um outro ponto importante é a técnica utilizada. Nós utilizamos normalmente a técnica vista modificada, que é uma técnica em túnel, ou seja, uma técnica minimamente traumática, facilitada por incisões verticais em mucosa. Então, essa facilitação da técnica nos permitiu fazer esses recobrimentos radiculares múltiplos, de todo marcada, de maneira muito mais previsível. Eu mesmo, antigamente, não tinha essa expertise também, e quando eu não fazia pela técnica vista modificada, muitas vezes eu preferia não fazer todos os dentes de uma mesma arcada num único procedimento. E hoje em dia eu faço isso sempre. Quando eu tenho todos os dentes com retrações gengivais, eu opto sempre em fazer o recobrimento total em uma única sessão. Ah, mas e não vai demorar muito a cirurgia? Bom, essa questão de rapidez, agilidade, isso é uma coisa individual. Tem profissionais que são um pouco mais rápidos, outros mais devagares. O importante é fazer o procedimento com capricho, da maneira correta, né, para que você alcance os melhores resultados, tá? Essa agilidade vem com o tempo, vem com a prática, né? Não tem milagre. Uma outra questão que sempre me perguntam é, falam, poxa, Renan, mas eu sei que os melhores resultados nos recobrimentos radiculares é quando eu utilizo o enxerto de tecido conjuntivo autógeno. Agora, é possível remover enxertos de tecido conjuntivo do palato do meu indivíduo suficientes para recobrir todos os dentes de uma arcada? É possível remover grandes quantidades de enxerto? E aí eu digo que sim, é possível. Hoje nós temos técnicas que me permitem remover grandes quantidades de enxerto do palato do meu paciente, enxertos de excelente qualidade para recobrir todos os dentes de uma vez e o melhor, de maneira minimamente traumática também, com um pós-operatório muito interessante para os meus pacientes por quais motivos? Devido à técnica que eu vou utilizar para remover esse enxerto e também as técnicas de curativos que nós fazemos hoje em dia, que dão aos nossos pacientes um pós-operatório fantástico, mesmo na remoção de grandes quantidades de enxerto de tecido conjuntivo autógeno. Porém, em algumas situações, os profissionais, caso não queiram utilizar os enxertos de tecido conjuntivo autógeno, podem optar pelos substitutos. Evidentemente que nós sabemos que os melhores resultados nós conseguimos com o enxerto autógeno. Porém, os substitutos de conjuntivo estão aí no mercado e têm seu papel também. Em relação ao pós-operatório destes procedimentos, essa é uma preocupação tanto dos profissionais, dos cirurgiões dentistas que vão aplicar as técnicas cirúrgicas, como também dos pacientes, né? Como que será esse pós-operatório? Então, nós temos que lembrar que a técnica vista modificada já é uma técnica minimamente traumática, por ser uma técnica em túnel, e a experiência que nós temos com essa técnica de realmente um pós-operatório muito interessante, muito tranquilo. Essa técnica tem vantagens de pós-operatório em relação às técnicas a retalho,
as técnicas que eu vou fazer incisões relaxantes, que eu vou fazer incisões na região de papila, vou elevar retalho, são técnicas um pouco mais traumáticas, por isso nós optamos pelas técnicas em túnel, como a vista modificada. E em relação aos pacientes, né, quando nós conversamos sobre o pós-operatório, procuramos deixá-los mais tranquilos, tranquilizá-los em relação ao pós-operatório, né, em relação às medicações, cuidados, tudo direitinho. E uma coisa que é interessante, pelo menos na minha experiência clínica, é quando eu vou propor esse tipo de cirurgia para o meu paciente, em que eu falo: olha, eu vou fazer uma cirurgia e eu consigo recobrir todos os dentes de uma arcada no mesmo procedimento cirúrgico. Esta abordagem é sempre muito bem-vinda, né, para o meu paciente. Eu sempre tenho um retorno muito interessante. Ah, doutor, dá para recobrir tudo de uma vez? Nossa, que bom, que ótimo. Então, essa, às vezes a gente fica um pouco preocupado com o paciente da abordagem, de o que nós vamos propor em relação ao tratamento, mas a verdade é que sempre quando nós passamos para os nossos pacientes, que nós conseguimos resolver um problema dele num número mínimo de sessões, num número mínimo de procedimentos, isso sempre é muito bem recebido. E também uma outra abordagem que nós fazemos e que traz uma vantagem é a questão financeira. Nós sabemos que fazer 3, 4, 5 cirurgias é muito mais caro do que fazer apenas uma cirurgia. Então, o valor único, evidentemente, para um procedimento dessa magnitude, de recobrir 8, 10, 12 dentes de uma vez, evidentemente que ele é maior, é um valor maior, porque você está fazendo uma cirurgia maior, mas se você conseguir mostrar para o paciente que fica muito mais barato assim do que se ele fizer 3, 4 cirurgias, ele vai gostar muito mais, vai entender e vai aceitar tranquilamente esse tipo de procedimento. Mas, Renan, acho que ainda está muito complicado, está muito difícil fazer essas cirurgias tão grandes, recobrir todos os dentes de uma arcada num único procedimento. Como que eu vou fazer isso? Bom, então vamos lá, o passo a passo. Primeiramente, eu preciso ter um correto, né, um perfeito conhecimento do passo a passo cirúrgico, da técnica cirúrgica, conhecimento anatômico da área a ser operada, saber classificar os defeitos de retrações gengivais e, através dessa classificação, fazer um correto diagnóstico e um correto prognóstico deste procedimento. Conhecimento de técnicas anestésicas eficazes para que eu possa realizar um procedimento grande, de longa duração, sem o paciente começar a sentir dores durante o procedimento. Então, uma boa e correta técnica anestésica é fundamental para a realização desses procedimentos. Saber prescrever corretamente os medicamentos pré e pós-operatórios. Então, atuar de maneira correta, inteligente, na terapêutica medicamentosa que eu vou abordar com este paciente. Novamente, o conhecimento do passo a passo da técnica cirúrgica, no caso, a técnica vista modificada, que é uma técnica fácil de fazer, reprodutível, previsível. E uma vez que você compreendeu toda a lógica desse procedimento cirúrgico, ele se torna muito previsível, muito prático. Hoje em dia eu utilizo a técnica vista modificada em diversas situações, tanto para dentes como para implantes. Conhecimento dos instrumentos adequados, os instrumentais corretos e adequados para a realização do procedimento cirúrgico, e, adquirindo esses conhecimentos, a segurança, a confiança vai aumentando também. E essa confiança é sentida pelo teu paciente,
que vai optar em resolver o seu problema de uma maneira mais rápida, né? Mais dinâmica. Também adquirir os conhecimentos para a remoção dos enxertos de tecido conjuntivo do palato de maneira precisa, eficaz, minimamente traumática e conhecer os curativos que nós realizamos para proteção do palato, para que o paciente tenha um excelente pós-operatório em relação à ferida do palato também. E, por fim, manejar adequadamente os cuidados pós-operatórios. Então, para esse tipo de cirurgia, onde envolve enxerto, envolve o deslocamento de um tecido mole que vai ser reposicionado, e esse tecido precisa ficar estável por um determinado tempo, por um determinado período, para que ele faça a cicatrização correta e se mantenha estável nessa nova posição, os cuidados, né, esse manejamento dos cuidados pós-operatórios é muito importante. Orientar adequadamente os nossos pacientes em relação às técnicas de higiene bucal, em relação à alimentação, em relação à terapêutica medicamentosa, para que esse procedimento cirúrgico transcorra de uma maneira tranquila, segura, sem dor e também que forneça os resultados esperados no longo prazo. E dentre desses manejos do cuidado pós-operatório, um dos mais importantes é, sem dúvida, a terapêutica medicamentosa. Dentro da terapêutica medicamentosa, o que eu espero dela? Eu espero que ela forneça para o meu paciente um pós-operatório tranquilo, sem dor, sem edema ou com mínimo edema, né? Minimizando edemas, minimizando dores, para que esse procedimento seja realmente tranquilo para o meu paciente. Então, agora eu vou passar para vocês algumas dicas de terapêutica medicamentosa, de cuidados pós-operatórios que vocês podem aplicar nos seus pacientes e que eu tenho uma experiência muito boa com esse tipo de manejo pós-operatório. Dentro da terapêutica medicamentosa, a analgesia ela é muito importante. E nós aplicamos a analgesia preemptiva, que é a analgesia onde os procedimentos de analgesia iniciam antes da cirurgia, ou seja, se iniciam antes do trauma, do primeiro trauma cirúrgico. E o que é analgesia preventiva? É a analgesia que nós vamos aplicar logo após os procedimentos cirúrgicos, uma analgesia pós-operatória, porém antes que o paciente comece a sentir dor, antes que passe o efeito da anestesia, eu já entro com essa analgesia preventiva. Então, que na verdade nós chamamos de analgesia perioperatória. É esse regime analgésico que tem início antes da lesão tecidual, sendo mantido no período pós-operatório imediato. Então, segundo a literatura, nós sabemos que a dor e o edema de maior intensidade ocorrem até no máximo as primeiras 48 horas pós-cirúrgicas. Então, é nesse período que eu tenho que tomar bastante cuidado com o meu paciente. Portanto, qual que é a dica clínica aqui? Nós sugerimos sempre o emprego de uma droga que previna a sensibilização dos nossos receptores e o subsequente estímulo da dor, tá? E que também possa controlar o inchaço. Então, o que nós vamos indicar? Algum corticoide, acrescido de um outro medicamento que deprima atividades dos nossos receptores após a resposta inflamatória ter sido desencadeada. Então, qual que é a sugestão de drogas que nós indicamos e prescrevemos para os nossos pacientes? Uma droga que vai prevenir a sensibilização dos nossos receptores, né, que vai prevenir a dor e também vai controlar o inchaço,
como no caso um corticosteroide, acrescido de um outro medicamento que vai deprimir a atividade desses nossos receptores após a resposta inflamatória ter sido desencadeada. Normalmente, nós indicamos a dipirona sódica. Tá? Então, como que nós fazemos esse regime analgésico? 1 a 2 horas antes do procedimento cirúrgico, entramos com corticosteroide, pode ser uma dexametasona 4 miligramas. Existe também a possibilidade de utilização dessa droga via injetável, tá? Mas normalmente nós fazemos isso, damos 2 comprimidos de dexametasona 4 miligramas, né? 8 miligramas, 1 a 2 horas antes do procedimento, e vou continuar com esta medicação 4 miligramas a cada 12 horas por pelo menos 48 horas. E também vou entrar com a medicação analgésica de suporte. Esta medicação é para ser administrada logo após a intervenção cirúrgica. Terminei a cirurgia, o paciente ainda não está sentindo dor porque está sob o efeito da anestesia, aí eu já vou entrar de cara com essa medicação analgésica de suporte, a dipirona sódica, e aí eu vou continuar com essa medicação em caso de dor. Se o paciente não estiver sentindo dor nenhuma, eu posso suspender essa medicação. Caso ele sinta ainda algum conforto nos 2 primeiros dias, ele vai repetir essa dose a cada 6 horas, em média. Caso o paciente não possa tomar dipirona sódica, tem a opção do paracetamol também, tomando aí a cada 5, 6 horas pelo menos. Vamos normalmente utilizar uma cobertura antibiótica. Normalmente, o que nós utilizamos é a amoxicilina, podendo utilizar também associado ao clavulanato de potássio. Tá? Normalmente, eu peço para o paciente iniciar essa dose terapêutica 1 dia antes da cirurgia e vai continuar por mais 3, 4, 5 dias. Aí eu vou avaliar o quanto eu vou deixar esse paciente sob o efeito da antibiótico terapia. Os cuidados pós-operatórios são muito importantes em relação a esse tipo de procedimento cirúrgico. Isso é muito importante a gente tomar esse cuidado. Por quê? Porque, como eu já disse, essa cirurgia eu necessito uma estabilidade dos tecidos ao longo do tempo. Essa estabilidade eu vou conseguir imediatamente, né, na cirurgia através das técnicas de suturas, tá? Então eu preciso dessa estabilidade primária e essa estabilidade precisa se manter nas próximas 2 semanas, normalmente. Em média, eu deixo ali 12, 14 dias para remover essas suturas. Então, é muito importante que o paciente seja bem orientado em relação a esses cuidados da higienização. O paciente não pode escovar, passar escova em cima, passar fio dental na região. E também, então, ele vai ficar sob um cuidado químico, através de clorexidina 0,12%. Mas uma outra coisa muito importante é como o paciente vai utilizar essa clorexidina. O paciente não pode fazer bochechos vigorosos. Eu já tive até perda de cirurgia porque o paciente fazia bochecho muito vigoroso, né? E acabou deslocando o enxerto da região. Então, o paciente vai apenas lavar, deixar o produto agir dentro da boca durante 1 minuto, mas sem bochechos vigorosos. E um outro cuidado pós-operatório muito importante e que deve ser comentado bastante com o paciente é que ele faça compressas com gelo, principalmente nessas primeiras 3, 4 horas. O gelo é um excelente anti-inflamatório e ele fazendo corretas compressas com o gelo nessas primeiras horas pós-operatórias,
isso vai contribuir demais para um excelente pós-operatório desse paciente. Então, para concluir, será que eu consigo fazer esses recobrimentos radiculares múltiplos de todos os dentes de uma arcada em uma única sessão? E a resposta é sim, eu consigo, é isso que eu tenho conseguido nos meus casos e que também eu tenho visto meus alunos reproduzirem essas técnicas e atingirem excelentes resultados desta maneira também. Bem, pessoal, então esse era o assunto de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos seus comentários, tá? Se gostou desse vídeo, curta, compartilha, encaminha para os seus colegas dentistas aí, para eles também conhecerem mais sobre as técnicas de recobrimentos radiculares. E aproveitem para me seguir aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Tá legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.